Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 2 de março de 2019. Hoje é sábado. E hoje nós iremos estudar em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Vamos estudar as 70 semanas de Daniel. Diz assim, meus amados: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos, por uma semana. E na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a obração, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amados e queridos irmãos, a profecia de Daniel acerca das 70 semanas, ela fornece então o marco cronológico da predição messiânica de Daniel até o estabelecimento do reino de paz mileniar sobre a terra, e é também uma chave para a sua interpretação. Primeiro nós temos que entender o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo judeu. E sobre a tua santa cidade. Qual que era a cidade? Jerusalém. Então a profecia, ela não tem nada a ver com a igreja. A profecia, ela está falando com o povo de Israel, o povo judeu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu, e sobre a sua santa cidade, Jerusalém. Então esta é a primeira regra, para quem Deus falou. Aqui está falando com Israel. Os pós-tribulacionistas, eles querem colocar a igreja na última semana. O propósito das 70 semanas é, primeiro, que é a última semana, nós estamos vivendo no intervalo, né, porque agora está no período da igreja. Cumpriu-se 69 semanas quando Jesus morreu. Então ali o relógio de Deus parou, Deus colocou a igreja, Israel foi rejeitado temporariamente. Os irmãos vão ver isso lá em Romanos 11, Paulo deixa isso claro lá. Então quando a igreja for arrebatada, aí termina a plenitude dos gentios. Aí termina a plenitude do gentio, aí Deus vai tratar a última semana com Israel, exatamente porque Israel rejeitou o Messias. Israel não aceitou Jesus. Então qual que é o propósito da última semana? Dar fim aos pecados, né? A última semana, que é a grande tribulação. Dar fim aos pecados de Israel, expiar a iniquidade de Israel, porque Israel não aceitou Jesus, então os pecados de Israel não foi expiado, né? Somente os judeus messiânicos que aceitam Jesus na era da igreja, que faz parte da igreja, mas os judeus ortodoxos ali, os pecados deles ainda não foram expiados. Então o propósito da última semana, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade de Israel, trazer a justiça eterna, né? Trazer a justiça eterna
Qual que é trazer a justiça eterna? É o milênio, né? O milênio é o governo de equidade. Então a segunda vinda é isso, selar a visão. Que visão? Selar a visão e a profecia. Selar a visão e a profecia é essa profecia aqui das 70 semanas. E ungir o Santíssimo, e ungir o lugar santíssimo. Ou seja, o anticristo ele profana, o anticristo ele vai profanar o templo ali, nos 3 anos e meio, conforme o versículo 27. Então Jesus volta ali em Jerusalém, no final da grande tribulação, e ele vai ungir aquele local ali. É aqueles 75 dias que eu falei ontem. É os 75 dias de intervalo entre a segunda vinda e o estabelecimento do milênio. O propósito é isso. Então, as profecias estão relacionadas ao povo de Israel. Eu vou repetir mais uma vez para você entender. O propósito da última semana, que é a grande tribulação, é 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e dar fim aos pecados. Transgressão de Israel, os pecados de Israel. Por quê? Porque está falando com Israel. E expiar a iniquidade de Israel. A igreja ela não vai passar pela grande tribulação, porque os pecados da igreja já foi expiado na cruz do Calvário. Nós aceitamos Jesus. Agora, como os judeus não aceitaram Jesus, os judeus rejeitaram Jesus, então Deus precisa desta última semana para tratar com o judeu. Então o propósito da última semana, que é a grande tribulação, é tratar com Israel. Então 70 semanas vezes... Quantos dias são a semana? Uma semana são 7 dias. Então 7 vezes 7 dá 49. Então 70 semanas dá 70 semanas, vai dar exatamente 490 dias. 490 dias são exatamente 490 anos. Números 14:34, Ezequiel 4:6. Vocês têm que estudar lá. Então uma semana para Deus são 7 anos. Então quando que começou a contagem? Quando começou a contagem? As pessoas fazem confusão, muita confusão com essas 70 semanas de Daniel. Sabe e entende, versículo 25. Sabe e entende, Daniel. Ele está dizendo, sabe e entende, Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar a Jerusalém. Quando que saiu a ordem para reedificar Jerusalém? Está lá em Neemias 2. Neemias capítulo 2. Então nós temos que estudar as escrituras para a gente não ficar por aí a ver navios e vendo interpretações que não tem nada a ver, interpretações equivocadas das escrituras. Olha aqui, ó. Neemias 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Xerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Então a ordem saiu aqui. Aqui, ó, quando Neemias orou aqui, ó. A ordem saiu aqui em 445 a.C. Então eles gastaram exatamente, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, ou seja, até Jesus, o príncipe, né? Jesus, o primeiro príncipe. Haverá 7 semanas. Então eles gastaram 7 semanas para reconstruir Jerusalém. 7 semanas de ano são 49 anos. 7 vezes 7, 49. A partir dali, então, contaria-se mais 62 semanas, que são exatamente 434 anos. 434 anos mais os 49, 483 anos. Foi exatamente aqui, ó. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas
e 62. Então 62 mais 7 vai dar 69. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Exatamente, você vai ver essa história no livro de Neemias e Esdras. Quando ali Sambalate ali, ele queria ali impedir Neemias de reconstruir a cidade. Então foi realmente construída ali em tempos angustiosos. Mas depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então Jesus morre ali. Primeiro foi 7 semanas, reconstruiu Jerusalém. A partir das 7 semanas, dos 49 anos, mais 62 semanas, então Jesus veio e morreu ali. O Jesus foi morto, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruir a cidade. Aqui está falando do ano 70, quando o general Tito, ele destruiu Jerusalém. O povo do príncipe que há de vir. Que príncipe que há de vir? É o anticristo. Então eles destruíram a cidade de Jerusalém e o santuário. Eles destruíram Jerusalém e o templo. Então da onde que vem o anticristo? As pessoas batem tanta cabeça com isso. O anticristo, ele vem do Império Romano restaurado. Tá aqui, ó, Daniel 9:26. É daqui que vem o anticristo, do Império Romano restaurado. Então, no momento ali que Jesus morreu ali, Jesus morreu no término, no fechamento das 69 semanas. Israel rejeitou. O que aconteceu? O relógio de Deus parou, né? O relógio de Deus travou ali. Deus então abriu um leque, né? Abriu-se um parênteses e colocou a igreja. Então hoje é a plenitude dos gentios. Israel rejeitou Jesus temporariamente. As 70 semanas elas não cumpriram ali na morte de Jesus, não. Tem um intervalo. Israel ali rejeitou Jesus temporariamente, Deus travou o relógio ali, colocou a igreja. Então hoje nós estamos vivendo a plenitude dos gentios. No momento que acontece o arrebatamento da igreja, aí Deus destrava os relógios, aí começa a rodar a última semana. No momento que o anticristo faz uma aliança de 7 anos, conforme Daniel 9:27. Agora, nós não sabemos o tempo que é o intervalo entre o arrebatamento, a Bíblia não fornece esse detalhe. O intervalo entre o arrebatamento e a aliança de Daniel 9:27, a Bíblia não fornece esse detalhe. Mas essa aliança, ela só pode acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, qualquer aliança que você vê por aí, é especulação, é pura especulação. Não é a aliança de Daniel 9, versículo 27. Porque essa aliança de Daniel 9, versículo 27, ela só pode acontecer após o arrebatamento da igreja. Então é a última semana. A última semana é exatamente para tratar exatamente do versículo 24. Deus precisa dessa última semana para tratar com Israel. Tratar com Israel. Cessar a transgressão de Israel, dar fim aos pecados de Israel, expiar a iniquidade de Israel, porque está falando com Israel, não é com a igreja. Trazer a justiça eterna, ou seja, um milênio, né? Vai ser um governo de equidade, um governo justo. Selar a visão e a profecia, ou seja, selar a visão e a profecia das 70 semanas, meus irmãos, isso aqui está claro. E ungir o lugar santíssimo, ou seja, ungir o templo que foi profanado pelo anticristo nos 3 anos e meio. Então está muito claro isso. No versículo 27, que nós acabamos de mencionar, está dizendo assim: e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O anticristo, o outro príncipe. O anticristo, ele é um príncipe. Daniel fala que o anticristo é um príncipe. Então qualquer candidato que você vê aí na internet, por aí, essa especulação toda, uns dizem que já disseram até que é o Donald Trump, outros dizem que é Barack Obama, outros dizem que é Leonardo DiCaprio, outros dizem que é o Jared, outros dizem que é o Príncipe Harry, outros dizem que é o Harry Potter, outros dizem que é o Príncipe William, outros dizem que é o Emmanuel Macron. Você tem que analisar que o anticristo ele será um príncipe
e virá da Europa, conforme o versículo 26. Agora não tem como saber quem é o anticristo na era da igreja, porque o anticristo só vai se revelar após o arrebatamento da igreja. Ele só se revela após o arrebatamento da igreja. Então, no momento que ele firma uma aliança, e ele firmará uma aliança com muitos, por uma semana, ou seja, uma semana são 7 dias. 7 dias são 7 anos. Números 14, 34, Ezequiel 4, 6. Eu gostaria que você conferisse na sua Bíblia os textos que eu cito. Seja bereano, meu irmão. Confira. Então, na metade da semana, ele quebra a aliança. É o que Jesus falou em Mateus 24, 15. O abominável da desolação. Então o anticristo ele quebra a aliança no meio da semana. E ali uns 3 anos e meio, ali para frente, os judeus descobrem que foram enganados. Olha aqui. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então ali dos 3 anos e meio para frente ali é a grande tribulação, qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Os teólogos eles dividem essa última semana aí assim: tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Os 3 anos e meio iniciais de tribulação, os 3 anos e meio finais de grande tribulação. Então essa última semana, ela não tem nada a ver com a igreja. Por quê? Porque a profecia é para o povo de Daniel, o povo judeu. O povo de Daniel, o povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja. Então nós não podemos colocar a igreja na última semana. Porque a igreja aceitou a Jesus. A igreja aceitou a Cristo. E o propósito da última semana é cessar a transgressão de Israel, dar fim aos pecados de Israel, expiar a iniquidade de Israel, trazer justiça eterna, ou seja, trazer o milênio, selar a visão e a profecia das 70 semanas, porque ainda falta uma semana. Só cumpriu 69 semanas, que são exatamente 483 anos ali, quando Jesus morreu ali. Ali freou ali, parou, o relógio parou ali, o relógio de Deus em relação a Israel parou. Deus colocou a igreja. Então, meus amados e queridos irmãos, quando o anticristo, então, ele fazer a aliança, as pessoas que estiveram aqui na grande tribulação, no momento que elas verem ali o anticristo fazer o acordo de paz, é muito simples. Aí você pode calcular a segunda vinda. Você calcula a segunda vinda. São 2.520 dias judaicos, porque é baseado no calendário judaico. O calendário judaico tem 360 dias cada ano. Então você pega 360 vezes 7 anos, 2.520 dias. Então quando Jesus volta em Jerusalém no final de 2.520 dias, a partir do pacto do anticristo de Daniel 9, versículo 27. Então a visão pré-tribulacionista é a correta, porque quando Jesus disse daquele dia e hora ninguém sabe, vigiai pois porque não sabeis no momento em que virá o vosso Senhor, ele estava falando de uma vinda iminente, em um arrebatamento pré-tribulacionista, porque a segunda vinda ela pode ser calculada. Você pode calcular a segunda vinda. A segunda vinda em Jerusalém é calculada. Então a única visão que se encaixa nesses textos bíblicos, daquele dia e hora ninguém sabe, vigiai pois porque não sabeis no momento em que há de vir o vosso Senhor, é a visão pré-tribulacionista. É a única visão que se encaixa, porque a segunda vinda pode ser calculada. Então o meso e pós-tribulacionismo, eles não se encaixam nesses versículos aí, daquele dia e hora ninguém sabe, porque pode se calcular em uma visão meso-tribulacionista, pode se calcular, já que eles ensinam que o arrebatamento acontece na metade da tribulação, é só contar 1.260 dias a partir do pacto de Daniel 9:27. Jesus volta na metade da tribulação, 1.260 dias. Isso é muito moleza, né? Em uma visão pós é a mesma coisa, 2.520 dias após
a data do pacto. É muita moleza. Aí o cara vai dizer assim, não, Jesus, agora eu sei quando Jesus vai voltar. O cara vai viver em pecado, o cara vai viver fazendo coisa errada e vai deixar para se preparar na na véspera, né? Na véspera da volta de Jesus. Então, meus irmãos, a única visão que se encaixa é a visão pré-tribulacionista. A única visão que se encaixa é nesses versículos, daquele dia, hora ninguém sabe, vigiai, pois, porque não sabeis o momento em que virá o vosso Senhor. Esta é a única visão que encaixa. A visão meso e pós não se encaixa. E nem permite tampouco o casamento judaico. Não permite a igreja no céu, hora nenhuma. A meso ainda permite 3 anos e meio. A após não permite hora nenhuma. Não permite o julgamento do galardão. Não permite as bolas do cordeiro no céu. Então, meus irmãos, vamos ficar com aquilo que Jesus ensinou, João 14. João 14 é pré-tribulacionismo. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.